Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Aaron Santos e desde já quero pedir que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, enfim, e vamos ajudar a divulgar esse canal, gente. Eu preciso da ajuda de vocês para divulgarem, né, esse canal para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus irmãos da igreja, até para quem não é cristão, divulgue para geral, para todo mundo, beleza? Bem, gente, o tema de hoje que eu vou falar é sobre o quê? Sobre chaves. Não, mas não é esse chaves que você está pensando. É sobre um outro tipo de chaves. E eu quero mostrar uma em especial. Sobre a chave de Davi. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar em Apocalipse, quando Jesus ele refere a si mesmo como aquele que possui as chaves de Davi e aquele que abre a porta e ninguém fecha, e fecha a porta e ninguém abre. Ora, Jesus utilizou essa figura, né, para falar de si mesmo, porque as chaves de Davi eram muito importantes. Parece até nome de campanha, né? As 7 chaves de Davi. Você não pode perder. Venha, se sua vida está trancada, se os seus negócios não funcionam, venha conosco na nossa campanha das 7 chaves de Davi. Mas existe algo muito importante e muito simbólico por trás disso. Eu queria convidar você a abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 22, a partir do versículo 15. Ok? Todo mundo já achou? Então, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda vai ter com esse administrador, com Sebna, bom nome para botar no seu filho, em Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: o que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu vergonha da casa de teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os seus descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Cara, vou primeiro explicar o contexto do que estava acontecendo aqui. Haviam 2 mordomos, né, que o profeta Isaías ele estava falando aqui. O primeiro era Sebna, né? E o que a gente lê, o que a gente percebe na passagem que a gente acabou de ler, é que esse Sebna ele estava sendo injusto, ele estava sendo mal diante dos olhos do Senhor, mal diante da administração dos utensílios da casa do rei, né? E ele seria tirado. Mas por que Deus fala que iria remover ele? Ele era apenas um mordomo. Mas a gente tem que entender o contexto histórico por trás disso. Entender a respeito de um mordomo. Eles eram administradores da casa do rei. Então, o que acontece? Sebna, os administradores da casa do rei, depois que o reino de Israel se dividiu, primeiro, Reino Unido, Saul, Davi, Salomão, e reino dividido, em que o reino de Israel se dividiu em 2. Né? Em Reino do Norte, o reino de Israel, e Reino do Sul, o reino de Judá. O reino do Norte passou por vários problemas políticos, vários golpes,
Já o Reino do Sul, que é o reino do qual nós estamos nos referindo aqui, continuou sob o comando da dinastia de Davi. Eu estou jogando essas coisas só para você se situar na história. E desde o Reino Unido havia a função de administrador do palácio, né? Entretanto, a partir do reino, depois que o reino se divide, o administrador do palácio ele vai ter uma importância maior. Além de ele ter a chave do palácio, né? Todos os bens do palácio, a administração de todos os bens do rei estavam na mão dele. Também todos os negócios e os assuntos de Estado passavam pela mão dele. E na ausência do rei, ele era que administrava o reino, né? Ele que era ele era a segunda pessoa depois do rei. Digamos que ele era tipo um primeiro-ministro, né? Um vizir naquela época. Então ele não administrava apenas o palácio, ele administrava os assuntos do reino e auxiliava o rei, podendo até representar, reger o reino e tratar dos assuntos e dos negócios do Estado na ausência do monarca. Ou seja, ele era um braço direito do rei. E Sebna, ele estava sendo... havia um juízo de Deus sobre a vida de Sebna exatamente porque ele não estava exercendo o papel dele com justiça. Então Deus ele fala assim, eu vou tirar você e vou colocar Eliaquim, o meu servo. E eu vejo assim, em primeiro lugar, eu vejo a ação de Deus ativa na história, né? Isso mostra para mim que Deus ele não perde o controle da história, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E o nome Eliaquim é bem sugestivo, que significa Deus estabelece. E realmente Eliaquim ele foi colocado naquele cargo, ele foi posto naquele cargo pela mão de Deus. O Senhor é que estava fazendo aquilo. No versículo 21, um detalhe que me chama muita atenção é Deus falando que Eliaquim seria como um pai para o povo, né? E enfim, o que eu vejo aqui também é Deus ministrando a paternidade sobre o povo de Israel, porque quando a gente fala de paternidade na Bíblia, a gente está falando não apenas de referência, mas alguém que protege, alguém que guia, alguém que repreende quando precisa, alguém que alerta, alguém que ama, alguém que se sente abraçado. E Deus ele estava restaurando no povo de Israel, através da vida de Eliaquim, essa questão da paternidade. Até porque os reis eles eram tidos como alguém, principalmente no reino dividido, na antiguidade, um representante divino. Mas Eliaquim, quando ele é colocado no poder, ele está sendo instrumento da paternidade de Deus. No contexto que a gente vive hoje, no contexto que nós vivemos, onde as pessoas se sentem, onde as pessoas de uma maneira geral elas estão envolvidas com um espírito de desamparo, um sentimento de desamparo, de orfandade tão grande, que Deus ele vê isso e ele quer restaurar a paternidade dele nas nossas vidas. As pessoas, na verdade, elas não conhecem Deus de fato, elas não conhecem o Senhor de fato, porque se conhecessem, elas não se sentiriam órfãs, elas não se sentiriam desamparadas. O que Deus quer trazer de volta é exatamente um sentimento de acolhimento. Nessa geração, o que as pessoas mais precisam é acolhidas. Essa sensação de desamparo, a gente percebe muitos sintomas de depressão, angústias, e as pessoas andam de lá para cá, as pessoas estão desmotivadas. Você percebe isso? Olha só para o nosso contexto político, social, econômico. Você vai ver que as pessoas estão sentindo isso, estão sentindo esse sentimento de órfão, de certa forma, um sentimento de orfandade, né, de desamparo, né? Por isso que as pessoas, você percebe muito na América Latina, principalmente na América Latina, eu não sei em outros países, mas eu falo a respeito de Brasil, as pessoas esperando que o Estado faça alguma coisa por elas. E por que isso? Por causa do sentimento de orfandade que as pessoas elas sentem, né, no seu interior. Elas esperam que o Estado zele por elas, que o Estado cuide delas. Mas na prática a gente percebe que nem sempre isso funciona.
e no contexto do Brasil, na maioria das vezes, nunca funciona. Então, é uma sensação coletiva de abandono. O que Deus veio tratar através de Eliaquim é essa sensação coletiva de abandono que o povo sentia. Porque haviam passado antes do rei, que na época, se eu não me engano, era o rei Ezequias, vários reis ímpios que fizeram que era mal aos olhos do Senhor. E Deus ele veio tratar através desse homem esse sentimento de abandono coletivo, sabe? E eu creio que Deus ele ainda vai levantar muitos Eliaquins, né, para que realmente eles possam zelar pelo Estado, zelar pelas pessoas, sabe? Fazer com que fazer um governo justo. Um fator interessante é exatamente aquilo que ele representa. Ele representa o próprio rei, ele representa a coroa de Judá. Ele representa algo maior do que ele mesmo. Eu vejo na figura de Eliaquim duas coisas, né? Duas sombras do que vai acontecer e que vai se realizar a partir do Novo Testamento. A primeira figura que eu vejo na vida de Eliaquim é a figura de Cristo, né? Que Cristo ele veio para governar em nome do Pai, em nome de Deus Pai, governar a terra com justiça. Jesus ele é essa pessoa que governa, né? Que governa em nome do Pai, que governa em nome de Deus Pai, né? E a segunda figura que eu vejo em Eliaquim é a figura da igreja, né? Tanto que quando a gente olha em Mateus 16, 19, eu já falei isso no vídeo anterior também, no nosso primeiro vídeo, Pedras sobre a Pedra, nós vemos que Jesus ele fala a Pedro o seguinte: eu te darei as chaves do reino, né? Ou seja, chave significa autoridade, significa poder sobre alguma coisa, né? Então Deus deu para a igreja essa autoridade, né, sobre o mundo espiritual e sobre o mundo temporal também. O grande problema é que a igreja ainda não percebeu o poder que ela tem. Não está usando o poder da maneira devida, a autoridade. E por causa disso, Deus ele está trocando, né, a liderança, digamos assim. Ele está trocando o tempo de Sébina para colocar Eliaquim no seu lugar, né? Ele está tirando, né, limpando a eira dele, renovando a liderança, tirando os injustos para colocar os justos para que governem o seu povo e guiem o seu povo ao centro da vontade de Deus. Eu vejo que Deus ele está fazendo isso, sabe? Às vezes de uma maneira até que a gente não perceba, mas Deus ele está fazendo isso nessa geração. Além disso, quando a gente olha no versículo 23, fala assim: enfim, caloei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Ou seja, o que Deus está falando é que Eliaquim seria uma pessoa em que as pessoas olhariam para ele e seriam referência para aquele tempo. Ou seja, Eliaquim representaria a estabilidade, a constância do reino de Deus, né? A constância daquele reino. E sendo Cristo e a igreja, né, as duas figuras que eu vejo aqui, Deus ele está mostrando para a gente aí a estabilidade do reino de Deus. Ou seja, não é algo que tem variação de sombra nenhuma, né? Mas é algo que é eterno, constante, não tem fim. É uma manifestação do próprio caráter de Deus, né? A constância, a sabedoria. Espero que você... O meu desejo é que através dessa palavra que foi ministrada, que foi semeada, que você possa exercer sua função como mordomo do reino de Deus. Você exercer essa autoridade que você tem no mundo espiritual. Que você possa realmente entender aquilo que Deus ele está fazendo com a sua igreja. E o mais importante, que você não deixe passar essa oportunidade. Amém?
Deus te abençoe, meu querido. Um abraço e até a próxima.